Reunidos no Rio de Janeiro, os chefes de Estado e de governo do G20, principal fórum de cooperação econômica internacional, aprovaram uma proposta de tributação progressiva, que inclui uma menção direta à taxação efetiva dos indivíduos considerados super ricos. O texto aparece na carta final da cúpula divulgada na tarde de ontem, primeiro dia do encontro anual. Havia a expectativa de que pontos que estavam acordados pudessem sofrer resistência da Argentina, presidida pelo ultraliberal Javier Milei, que se opõe a esse tipo de política. Essa indicação da taxação dos super ricos, no entanto, já havia sido consensuada na declaração ministerial do G20 no Rio de Janeiro, sobre cooperação tributária internacional, realizada anteriormente e mediada pelo governo brasileiro. Estimativas do Ministério da Fazenda apontam que uma taxação de 2% sobre o patrimônio de indivíduos super ricos poderia gerar 250 bilhões de reais por ano para serem investidos no combate à desigualdade e ao financiamento da transição ecológica. Esse grupo de super ricos soma cerca de 3 mil pessoas que juntas detêm o patrimônio de cerca de 15 trilhões de dólares, o maior que o produto interno bruto da maioria dos países. O texto do G20, no entanto, não propõe uma alíquota específica. Segundo informações da Agência Brasil, o texto da carta final também defende uma tributação progressiva, ou seja, que as pessoas com mais recursos sejam mais taxadas, como sendo uma das principais ferramentas para reduzir desigualdades internas, fortalecer a sustentabilidade fiscal, promover a consolidação orçamentária, promover crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo, além de facilitar a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O G20 é composto por 19 países: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, e 2 órgãos regionais, União Africana e a União Europeia. A cúpula de líderes do Rio de Janeiro encerra a presidência temporária do governo brasileiro, que vai repassar ao comando para a África do Sul ao longo do próximo. Durante a presidência brasileira, os temas prioritários foram combate à fome e à pobreza, reforma das instituições multilaterais e enfrentamento às mudanças climáticas. Olha, a gente só queria fazer um parênteses aqui, fazer uma alusão à coluna do jornalista Cláudio Humberto, que é jornalista da Rede Bandeirantes. Ele faz a coluna de hoje trazendo uma situação praticamente o confisco de recursos orçamentários, que trata essa G20, que é encabeçada pelo presidente do Brasil. O hotel que o presidente do Brasil está, o Lula, está no Rio de Janeiro, ele tem um ovo a R$ 80. Vinho a R$ 9.800 a garrafa. Pois é, enquanto enrola para anunciar corte de gastos, Lula, do PT, desfruta de luxuosa hospedagem no Fairmont de Copacabana, no Rio de Janeiro. O hotel que oferece acesso a outras extravagâncias, além da diária de R$ 5.300 por cada quarto, que pode custar quase 4 vezes o salário mínimo, que ele aumentou em R$ 18 para R$ 1.412. Lula e Janja têm ao alcance uma mesa de ricaços, né? Porque o casal adora curtir aí o mundo afora, um restaurante diferenciado, com pratos diferenciados. Você precisa uma garrafa de vinho tinto argentino Cobos Malbec de 2018, sai pela bagatela de R$ 9.800 e sem os 10%. Amante de carnes, o presidente do Brasil terá à disposição o Tomahawk maçaricado por R$ 740. Se ele pedir uma água, R$ 20 se ela for nacional. Se pedir uma água gringa, vai sair por R$ 35. Broa de ouro. Se a fome for pouca, o casal Lula e Janja pode pedir mini cachorro-quente. O preço é gigante, sai por R$ 78 um cachorro-quente. Uma broa de milho custa R$ 50. Um pãozinho, R$ 20. E aí o cara entra no G20 para poder taxar, para poder pegar dinheiro. Para quê? Para poder pagar aí as mordomias, não só dele, do casal, como também dessa parafernália que nós estamos vendo nesse país aí que está sendo destruído financeiramente por esse governo, por esse desgoverno, né? Eu acho que você tem toda a razão, Adilson, e no meu comentário também, primeiro,
gostaria de dizer o seguinte, acho que vou relembrar aí a memória do ouvinte que está aí nos escutando hoje. Primeiro que essa questão de combate à fome, que o G20, combate à fome e à pobreza, que o G20 trata, esse é um tema antigo. Quem se lembra, quem é um pouco mais velho, se lembra do Fome Zero, que foi do primeiro mandato do governo Lula, que pelo jeito não funcionou. Se hoje a gente está falando que existem várias pessoas, e não é uma pandemia que nós passamos aí 2 anos e alguns meses por conta da pandemia, que levou todas as pessoas de novo para a questão da pobreza e da fome. Então, primeiro que já teve um discurso do Fome Zero lá e não, até hoje, quer dizer, não funcionou. Aí o governo agora vem também com uma nova proposta de combate à fome. Bom, e ali, se você for pensar, mas ali vários líderes de outros países, eles também assinaram esse documento. É claro, você vai falar assim que algum líder de algum país, algum presidente eleito, ele é contra o combate à fome e à pobreza, então todos vão assinar. Inclusive o Javier Milei, aí que eu acho que não é só pelo fato dele ser liberal, que ele vai deixar de concordar que o combate à fome e à pobreza é bom. Ninguém gosta de ver as pessoas numa situação de fome, de extrema pobreza ou de fome, tá? Então, agora, o que nós esperamos é o quê? Que agora, pelo menos, dê certo, saia do discurso. Esse é um discurso progressista, que cabe muito bem ali para a turminha, às vezes para a bolha do G20, que parece que são vários deles, mas de ações concretas e de realmente resolução, aí é o que a gente precisa ver a partir de agora. Então, assim, propor o óbvio para o governo Lula, isso daí para mim é o óbvio, isso daí está mais do que carimbado, isso daí não tem nada de novidade. Agora, segundo, quando você fala em combate à fome e exige recursos, você tem que realmente verificar as opções, mas você precisa também olhar dentro de casa, que aí eu acho que entra naquilo que você falou, Dilson. Eu acho que, assim, o governo ele também está fazendo a sua parte. Nós temos aí poderes judiciário, nós temos poderes legislativos que também gastam de forma que poderiam ter aí determinada economia que poderia ser dedicada para esses programas de combate à fome e à pobreza. Será que eles também estão conscientes? Será que eles também estão aí estimulados a participarem disso, além dos super ricos? Eu acho que a pergunta que esse pessoal que gerou riqueza, na realidade, uma coisa que a gente não pode deixar de fazer aqui é entender que essas pessoas elas estão nessas condições pela geração de riqueza. Se tudo bem, depois a gente vai discutir se eles poderiam dividir um pouco, eu acho que isso daí é até plausível. Mas essa riqueza, isso que eles chamam de super ricos, são riquezas que foram geradas. Ao contrário, muitas vezes, de um governo que ele pega a riqueza que os outros produzem e ficam sustentando, muitas vezes, como você falou, viagens. Com todo respeito, será que a primeira-dama também está disposta a diminuir o número de viagens e realmente dedicar dinheiro para esses programas? Então, acho que a gente precisa fazer uma revisão mais ampla. E o governo também precisa fazer a sua lição de casa. Eu acho que, assim, outra coisa, terceiro ponto, economia. O que mais gera, na minha opinião, fome e pobreza é a inflação. O governo está fazendo a sua lição de casa com relação ao corte de gastos e o controle do dólar para poder gerar menos inflação? Então, eu acho que ele também precisa olhar um pouquinho para dentro de si. De fato, a forma de agir, o comportamento do nosso presidente é vergonhoso perante o mundo, porque a única coisa que ele sabe fazer é pedir dinheiro. E alguns países dão, e vai saber a que preço que nós estamos recebendo esse dinheiro. Tem até o risco de não acontecer aquele evento que aconteceria na Amazonas, pode ser que não aconteça, onde havia uma expectativa de arrecadar 500 milhões de dólares pelo governo norte-americano. Esse dinheiro parece que não vai vir. Você vê a cara de desespero do nosso presidente por conta de não acontecer isso. Ficou angustiado. A ação do governo brasileiro é de sair para o mundo pedindo dinheiro. É vergonhoso isso. E outra coisa, eu acho que assim, a Amazônia ela é do Brasil. Se alguém quiser, obviamente, contribuir, mas a responsabilidade principal, o Brasil deveria controlar o seu meio ambiente, a sua floresta amazônica com recursos próprios. Eu acho que assim, a contribuição de outros podem vir? Pode vir, mas tem que ser um complemento. O principal é o Brasil fazer a sua lição de casa.